Bom dia, um feliz dia. Chegamos aí na sexta-feira. Espero que você tenha conseguido aí estudar a lição. Hoje, sexta-feira 13, né? Nessa semana nós estudamos aí sobre Ruth e Esther, né? O verso para memorizar está lá em Esther, capítulo 5, verso 2, que diz: Quando o rei viu a rainha Esther parada no pátio, ela alcançou favor diante dele, e o rei estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther se aproximou e tocou na ponta do cetro, né? Então, essa semana nós estudamos um pouquinho sobre a história de Esther e Ruth, né? Vocês também podem meditar melhor, né? Lendo o capítulo na Palavra de Deus sobre Ruth e Esther. Mas aqui vem dizendo que Ruth, né? É bom a gente relembrar um pouquinho da história de Ruth, né? E a gente tem que voltar um pouquinho atrás, né? Noemi era sua sogra, né? Ruth casou com um dos seus filhos, chamado Malom, né? Seu esposo de Noemi, era Emelec, né? E ela tinha um outro filho chamado Quilion, que casou com Orfa, né? Noemi teve que lidar, né? Sua sogra teve que lidar com a perda, assim como Ruth, né? Onde perdeu o seu esposo, Emelec, e perdeu seus dois filhos, Malom e Quilion. E muito cedo ela teve que lidar aí com a perda, né, de seu esposo e seus dois filhos. E sem muita delonga, eles, no começo da história lá de Ruth, nós podemos ver que houve uma fome lá em Belém, né, considerada aí a casa do pão, mas houve fome ali, então eles tiveram que sair dali, de Belém para Moabe. E infelizmente seu esposo, ele, como nós falamos, Elimeleque e seus dois filhos vieram a falecer. Ruth teve que lidar com com a perda do seu esposo, e Noemi com a perda dos seus dois filhos e seu esposo, né? E o legal dessa história é que quando os seus filhos faleceram, né, ela liberou tanto Ruth quanto Orfa, suas noras, a voltarem para a sua parentela, né? E Ruth se negou aí, falou que ficaria com ela, né, não deixaria ela só. E nós vemos que lá em Ruth, capítulo 1, verso 16, ela diz assim, ó: Não insista para que eu te deixe e me obrigue a não te seguir-te, porque aonde quer que te fores, ireis eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. E continua lá no verso 17: Onde quer que morrerei, onde quer que eu morrerei, aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Então Ruth decidiu aí estar com Noemi, né? E ali em Moabe, onde elas estavam, Ruth conhece Boaz, né? E Boaz vinha ser o parente mais próximo, né? Ser o resgatador, homem gentil. A história do casamento dele se tornou aí uma das histórias de amor mais admiradas da Bíblia, pela maneira como reflete o amor de Cristo para com cada um de nós, né? E vemos também, né, que no decorrer da história, né, como nós falamos,
elas ficaram juntas aí. Noemi tem ali a possibilidade de ser resgatada a partir do momento que tem esse parente mais próximo e pode efetivamente devolver tudo aquilo que pertence a ela. Então Noemi descobriu aí que sua vida e de Ruth poderia ser completamente transformada por causa desse parente resgatador de Boaz, né? Ela receberia de volta tudo o que havia perdido, né? Então é a esperança que esse resgatador, né, Boaz, viria. Nós vimos também que Cristo, né, nos ama, e há aí também na história que Satanás reivindica, né, a propriedade desse mundo e da humanidade, mas na verdade ele age debaixo da autoridade de Deus. Nós já sabemos que ele foi derrotado quando Cristo deu a sua vida por mim, por você, por cada um de nós, pela humanidade, pelo mundo. Ele foi o nosso resgatador, né? Basta que você e eu aceitemos a sua graça em nossa vida para que possamos ser resgatados por Ele, pelo seu amor, pela sua misericórdia, né? E pela sua graça somos resgatados. Basta que eu e você aceitemos isso, não é isso? Vimos na história de Esther que o seu povo, né, ia sofrer ali uma conspiração, né, sob a autoridade do rei Assuero. Amã resolveu destruir todo o povo judeu. E Esther se colocou para poder salvar o seu povo. Não é isso? Amã se tornou inimigo maligno do povo de Deus, se recusava a reconhecer a supremacia do Senhor. Nós sabemos que Cristo veio para redimir a cada um de nós, como nos falamos, ao mundo, reivindicá-lo como seu, né? E ele fez exatamente isso por nós quando deu a sua vida na cruz do Calvário, né, para nos resgatar, a mim, a você, a cada um de nós, né? Satanás, assim como Amã, odeia o povo de Deus e fez tudo o possível para destruí-lo, né? Mas Deus nos protege, não é isso? Satanás reivindica aí este mundo para mais a presença de pessoas que permanecem leais a Deus, que guardam seus mandamentos, desmente suas reivindicações de supremacia completa. Vimos também, né, que assim como Esther se levantou, né, no momento aí certo para libertar o seu povo, que iria ser morto e destruído completamente, Deus também vai guiar o remanescente no tempo do fim para cumprir sua missão e chamar para fora da Babilônia, né? Chamar para fora da mentira o povo de Deus, na hora certa, no momento certo, assim como aconteceu na história de Esther. Nós não estamos sozinhos, temos um Deus que olha para a gente, o Rei dos Reis, está ao nosso lado, né? E o povo de Deus também
será libertado no tempo certo, na hora certa. Né? Lá em Patriarcas e Profetas, na página... Melhor, em Profetas e Reis, na página 352, olha o que fala a profeta, a profetisa Ellen White. Satanás suscitará a indignação contra a minoria e recusar aceitar costumes e tradições populares. Pessoas importantes e famosas se unirão com criminosos indivíduos sem escrúpulos para se aconselharem contra os que fazem parte do povo de Deus. Governantes, perseguidores, pastores e membros de igreja conspirarão contra eles. Por discursos falados e escritos, por ameaças e zombarias, procurarão destruir sua fé. Por meio de informações falsas e apelos enfurecidos, despertarão a ira do povo contra os fiéis, sem encontrar nenhum, assim dizem as Escrituras, para apresentar contra os defensores do sábado bíblico. Eles recorrerão a leis opressivas. Os legisladores cederão às solicitações para que se promulgam leis dominicais, mas os que temem a Deus não podem aceitar uma instituição que viole um preceito próprio Deus, da palavra. Neste campo será travado o único grande conflito, na controvérsia entre a verdade e o erro. Hoje, como nos dias de Esther e Mordecai, o Senhor vindicará a sua verdade e o seu povo. E eu e você possamos estar preparados para esse dia, onde o povo de Deus vai ser testado, um teste final do grande conflito entre o bem e o mal. E de que lado você vai estar? Do lado do erro, do lado da mentira ou do lado da verdade? Para que você esteja do lado da verdade, é necessário que você esteja se preparando agora. Nas pequenas coisas, você seja fiel, para que quando vier o conflito final, você esteja preparado para, sim, negar o erro, negar a mentira e estar do lado da verdade. Mesmo que isso possa te levar à prisão, possa te levar à morte, mas na certeza que naquele grande dia, quando Cristo voltar, você será resgatado, né, para o encontro com o Senhor nas nuvens dos céus. Pense nisso. Que Deus te abençoe e te dê aí uma sexta-feira abençoada para você e para sua família e uma preparação para o sábado também abençoada. É meu desejo e minha oração. Amém.